Boa noite. Minha apresentação é sobre um sistema de compartilhamento de bicicletas de Brasília, o Mais Bike. O problema que se pretende resolver com esse trabalho é simular como se eu fosse parte da empresa e tivesse que gerar insights sobre tipo de cliente que eles atendem, qual que é o segmento de mercado que eles atendem. Os dados são referentes ao ano de 2018 e os dados foram pegos do Kaggle e estavam distribuídos em duas tabelas, dfrights.csv e dfstations.csv. A gente fez alguns tratamentos nos dados, mas a base em si estava bem limpa. A gente basicamente converteu datas de nascimento em idade, datas das corridas em dias da semana e coisas do gênero. A gente também observou que algumas datas de aniversário estavam muito distantes, porque tinha gente que ainda nem nasceu, né? Que as datas de aniversário são de 2028, 2027, 2026, que as pessoas, então, não sei se elas teriam energia e pique para poder estar andando de bicicleta, como por exemplo 1921 e 1920. Eu usei especialmente o Python e o Excel para fazer tratamentos de dados mais simples, o Plotly para gerar os gráficos em si, e para fazer algumas filtragens de dados, eu usei um banco de dados embutido, que é o SQLite. Também usei o Orange 3 para fazer uma pequena mineração de dados, que vai ser detalhada um pouco melhor na análise de dados mais para frente. Para colocar os gráficos dentro do Medium, eu usei duas ferramentas, que é o DataFrame e o Plotly Chart Studio. No primeiro vídeo que eu fiz, eu tinha falado que tinha um problema com relação ao scroll dos gráficos, e então eu tentei usar o Plotly Chart Studio para corrigir isso, e em alguns casos deu certo, mas outros ainda não ficou 100%, e aí eu tive que manter o DataFrame em alguns deles, porque o Plotly Chart Studio tem um limite de tamanho do gráfico, e aí alguns dos meus gráficos estouraram esse limite, então eu tive que manter o DataFrame. Bom, a ideia aqui, esse aqui eu estou contextualizando um pouco o trabalho em termos de marketing, né? Porque o marketing não é só publicidade e propaganda, ele é uma área estratégica, é entender o seu mercado, é entender o que os seus clientes querem e atuar em cima disso. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é justamente entender quem que são os meus clientes, segmentar eles em grupos que têm perfis parecidos, eles têm um padrão de consumo parecido, localizações geográficas parecidas, ou vão nos mesmos lugares, têm idades similares. Então, esse aqui eu estou fazendo uma breve contextualização disso. Eu estou explicando que eu estou pegando esse monte de dados e procurando traçar perfis de consumo, de idade e de localização. E essa é a base do trabalho. São essas três questões: questões demográficas, perfil de consumo e questões geográficas. Então, sobre as questões demográficas, a primeira pergunta que eu quis responder é: qual a proporção de homens e mulheres que usam o serviço? Como se pode ver, temos uma maioria de homens. O perfil etário dessa população, observa-se que são basicamente pessoas que estão entre 20 e 60 anos, né? Então, são populações que fazem parte da PEA, então, são pessoas economicamente ativas. Observa-se que tem uma assimetria aqui nos gráficos, né, de idade, sendo que a amplitude aqui dos homens é maior do que das mulheres, e apresentamos outliers aqui que começam desde os 0 anos de idade e vão até o 99, que tem a ver com aquela questão de pessoas que ainda nem nasceram e pessoas que são muito velhas. As pessoas as crianças, né, costumam ir mais aos final de semana no andar de bicicleta. Isso provavelmente se deve ao fato de que elas precisam de pais ou ser responsáveis para levar elas para fazer essas atividades. Observe-se também que a partir de sexta já começa a ter uma variação maior nas idades das crianças. Nesse gráfico aqui do meio, a gente vê que ele já é mais estável, que não varia tanto por dias de semana, mas domingo aumenta bem aqui a variação de idade. Eles também são assimétricos,
Esse aqui são bem assimétricos, esse aqui é um pouco menos. Esses daqui, as idades medianas são todas as mesmas, que são 4 anos de idade. Esse aqui já tem uma variaçãozinha, especialmente nos finais de semana. Mas você vê que ainda as pessoas usam bastante aqui durante a semana também, né? Mantém estável as idades pelos dias da semana. Isso aqui, um outro gráfico vai completar essa análise. E aqui os idosos também usam bastante, especialmente nos sábados. Também tem uma maior variação de idade aqui nos sábados. Esses daqui são os gráficos, de um modo geral, mais simétricos de idade do que comparado com os outros. Observa-se que as mulheres, elas preferem ir aos finais de semana, elas vão mais aos sábados e aos domingos, se comparado aos outros dias da semana. Já os homens, por conseguinte, eles usam mais nos dias da semana e um pouco menos nos fins de semana. Quais dias as pessoas mais usam bicicletas? Então, as pessoas usam mais as bicicletas em dias de semana, como se pode observar, especialmente as terças, que é o dia que tem mais corridas. Então, isso sugere que as pessoas usam o mais bike para ir trabalhar e ou estudar. Ainda mais que são pessoas jovens, na faixa dos 30 anos em especial, né? Como a gente observou na pirâmide etária. Então, são pessoas que estão ativas na economia, estudando e trabalhando. Então, elas usam o mais bike mais para transporte mesmo. Mas existe ainda um segmento aqui que está relacionado ao lazer, que inclui as crianças, os idosos, né, que eu falei anteriormente, que tem maior, tem um aumento expressivo aqui nessa faixa aqui dos finais de semana. O tempo de duração das corridas em relação aos dias da semana, a gente observa também que as corridas elas têm normalmente duração menor que 1 hora, o que reforça a ideia de que as pessoas que usam mais bike usam para poder trabalhar e estudar e por isso percorrem poucas distâncias. Elas não querem gastar muito tempo andando de bicicleta, elas querem usar aquilo com objetivo, elas têm um objetivo bem definido. E isso aumenta, e a duração, né, da corrida aumenta durante os finais de semana, que é quando elas já não estão mais preocupadas em ir para algum lugar e aí as corridas ficam maiores, porque elas estão mais usando aquilo como lazer mesmo, para curtir. Então a duração da corrida ela aumenta nesse sentido, porque as pessoas estão usando isso mais para lazer do que para trabalhar. As estações elas estão localizadas especialmente na asa norte aqui. Você vê que a UNB que está aqui, ela tem mais de uma estação. Tem uma estação isolada aqui, que é o Fórum Mundial da Água. E aqui na asa sul está bem menos distribuído que aqui na asa norte, né? Não tem uma simetria aqui entre a asa norte e a asa sul em termos de estação. Aqui eu chamei de centro, né? Que é onde que se encontra a asa norte e a asa sul. Aqui está o Planalto, os Três Poderes, né? A Praça dos Ministérios está aqui. A Catedral Metropolitana do Oscar Niemeyer está aqui. Então, tem muitos pontos turísticos aqui e vários locais importantes mesmo, né, da vida pública aqui, né, das praças dos ministérios, a UNB e vários pontos turísticos como o Palácio do Buriti, o Memorial JK e várias outras partes aqui, como a Catedral, né. Aqui a gente pode ver o Google Maps de Brasília, né? E aqui em verde são as rotas de bicicleta, né? São as ciclovias que tem na cidade. Vale observar que aqui, ó, tem bastante ciclovia, até porque tem um parque, mas aqui as estações mais perto são o do Memorial e do JK. Então, essa área aqui que tem uma malha densa de ciclovia, ela não tem nenhuma estação de ciclovia que atende essa região aqui. Em compensação, essa área aqui do Fórum Mundial da Água não é tão rica em malha de ciclovia e, no entanto, ela tem uma estação aqui. Em compensação, o centro aqui você vê que a malha é bem densa também e que vamos ver aqui mais para frente, que é uma das áreas que as pessoas mais usam e pegam e devolvem bicicleta. E aqui também destaque a UNB, que dentro dela também tem uma malha de ciclovia bem forte.
Também vale notar que a ciclovia da Asa Norte é mais densa que a da Asa Sul, que justifica também o fato de a distribuição aqui das estações não ser uniforme e simétrica com relação à Asa Norte e Asa Sul. A Asa Norte tem mais ciclovias que a Asa Sul. As estações mais usadas são essas. Tanto esses aqui são para pegar as bicicletas, esses aqui são para devolver. Observa-se que o Instituto das Artes aparece no primeiro lugar em ambas, mas é a Brasil 21 que se destaca no sentido de que, através da mineração de dados que eu tinha mencionado, a gente conseguiu perceber que se a pessoa pegou a bicicleta na Brasil 21, ela tem 11 vezes mais chance de devolver na Brasil 21 e vice-versa. Então, ela é uma estação que reforça essa ideia de que as pessoas ficam mais aqui no centro e que as pessoas que pegam nessa estação, elas usam só para trânsito local mesmo e curtas distâncias. Então, não vale a pena devolver em outra estação. Elas vão devolver na Brasil 21 porque é mais perto mesmo. Então, aqui você vê quais que são as estações mais usadas de acordo com esses gráficos. Esse mapa aqui de calor é a representação desses dois gráficos aqui de cima. Aqui eu estou explicando a mineração de dados. E aqui a gente vai para os últimos gráficos que mostram quais são as estações mais usadas para pegar bicicletas e as menos usadas. Isso aqui já engloba todas as estações, não só o top 5, 6 das mais usadas, mas todas as estações. E aqui, quanto mais amarelinho, mais as pessoas usam. Quanto mais azulzinho, menos as pessoas usam. Então, se você comparar esses dois aqui, você percebe que eles têm um padrão relativamente parecido, mas que esse aqui ele tem menos brilho. Esse aqui tem um brilho bem intenso aqui no centro, esse aqui já não tem. Essa estação aqui que eu tinha mencionado do Fórum Mundial da Água aparece em termos de estações para pegar bicicletas, mas não aparece aqui em termos de estação para devolver as bicicletas. Não é expressivo o número de pessoas que devolvem bicicletas na Fórum Mundial da Água. Essa daqui também quase desapareceu desse gráfico para cá. Então, de um modo geral, as estações mais na periferia e mais na Asa Sul, elas perdem enfoque em termos de devolver bicicletas. As pessoas devolvem bicicletas mais nas regiões centrais, né? Daqui dos encontros da Asa Norte com a Asa Sul. E na UNB, então, observa-se essas diferenças. Então, uma proposta de intervenção com base no que a gente analisou aqui seria tirar essa estação aqui, porque ela não tem quantidade expressiva de uso nem para pegar, nem para devolver. Devolver nem se fala, que ela nem chega a aparecer aqui no gráfico. Observa-se que a maioria das pessoas que usam esse sistema são jovens, né? Especialmente homens, na faixa de 20 a 30 anos, e, portanto, ou são universitários, né? Porque, como se pode observar, muitas pessoas devolvem as bicicletas na UNB, e elas também estão dentro das estações mais usadas, como a gente viu nesse gráfico aqui também. Então, são estudantes ou pessoas que usam a bicicleta para trabalhar, mas que também tem esse segmento de lazer e um potencial para turismo também. A base de dados não permite inferir nada sobre a questão de turismo, além de que, em termos das estações, elas estão bem localizadas até para os turistas. Então, se alguém quisesse fazer turismo usando o Mais Bike, não seria ruim, porque em quase todos os pontos turísticos tem como você pegar ou devolver a bicicleta, né? E o público faz parte da pé, e as mulheres também tendem a usar mais no fim de semana. E é isso meu trabalho. Obrigado por assistir.